dia, bem-vindos a mais um Repensamentos. É conversas sobre o mundo pós-pandemia. Esqueci-me de fazer assim. Repensamentos. Sente-se confortavelmente, mesmo resumindo, a apresentação da nossa convidada de hoje é das bem recheadinhas. É doutorada em Engenharia Eletrónica e de Computadores pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, onde é docente. Foi vice-presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação, entre 2004 e 2009, e da ADEN, Agência de Energia, de 2011 a 2016. É membro fundador e do Comitê Executivo da European Energy Research Alliance, vice-presidente da European Sustainable Energy Innovation Alliance, representante portuguesa no Comitê, em inglês, The Committee of Energy and Technology da Agência Internacional de Energia e vice-presidente do Expert Group on Resource Management das Nações Unidas. Por cá, é presidente da Mesa Assembleia Geral do Instituto de Saúde e Qualidade, membro do Grupo Consultivo do Roteiro Integrado e do Grupo Consultivo para a Educação e Ensino em Energia, ambos do Horizonte 2020, membro do Conselho Consultivo da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, investigadora sénior no INESCTEC e presidente do Conselho Diretivo do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, o conhecido LNEG. Mas, além de tudo isto, queremos que nos fale também na qualidade de presidente do Conselho de Administração da APVE, a Associação Portuguesa de Veículos Elétricos. Bom dia, professora Teresa Ponce de Leão. Muito bom dia, muito obrigada pela apresentação. E disse tudo bem? Tinha feito mais curto. Disse tudo bem, tudo bem. Não, e ainda, eu aqui uma partezinha que eu ainda tenho parênteses e três pontinhos, porque ainda lá faltam coisas. Mas pronto, acho que disse pelo menos as mais importantes e significativas, não é? Sim, teve perfeito. Obrigada. Obrigado. Pronto, o nosso convite prende-se com tudo isto, mas como disse também, sobretudo pela parte da APVE e também do LNEG, energia, mobilidade, veículos elétricos, que são as nossas causas principais sobre o chapéu de sol da sustentabilidade. Mas antes de mais, e como eu tenho acontecido sempre nestas conversas, deixa-me perguntar-lhe como é que tem vivido esta fase desde março, quer pessoalmente, quer profissionalmente. Muito bem, muito obrigada pela oportunidade. Apesar de todas as dificuldades, tenho conseguido ultrapassar muito bem este período. E no LNEG também. Temos, eu imediatamente antes das decisões de confinamento, tinha ido ao Japão com o secretário de Estado, com reuniões relacionadas com a energia, e quando chegamos começamos a ver o evoluir muito acelerado do avanço do Covid-19. No dia 13 de março, quando o nosso primeiro-ministro disse que os dirigentes das instituições públicas deveriam fazer aquilo que achassem melhor para a sua instituição, nós pensamos numa solução e lançamos o processo de colocar toda a gente em teletrabalho, à exceção de uma meia dúzia porque não tem qualificações para usar computadores. E no final da semana seguinte tínhamos o LNEG todo em teletrabalho. Posso lhe dizer que tem corrido lindamente. Eu penso que temos reunido mais do que nos tempos ditos normais. Temos tido uma cooperação fantástica dos nossos colaboradores. Fomos apanhados no meio de um processo de lançamento de candidaturas muito intensivo e elas aconteceram. Está toda a gente a trabalhar, todos os compromissos estão a ser cumpridos. Os tempos são muito mais, como é que eu vou dizer, tendo cuidado com as palavras, temos mais tempo para trabalhar, para ser úteis, não gastamos tempo em transportes. Nem poluem. Nem poluímos, pronto, isso era outra componente que vinha a seguir. Curiosamente, eu estava, aliás, pelas representações internacionais que tenho e pelas obrigações que tenho também junto da tutela, e eu estava com um conjunto de saídas para o estrangeiro muito seguidas,
não fiz nenhuma, além para além da do Japão, que também se fosse 2 ou 3 dias mais tarde não tinha acontecido, e curiosamente não me fazem falta. Temos Tem reunido, conseguido fazer esse trabalho? temos Mesmo conseguido esse... fazer o trabalho. Eu tenho participado em reuniões com 100, 200, uma com 400 participantes, e tem corrido lindamente, e as coisas têm-se resolvido. É evidente que a empatia, o falar com os outros, que cria também alguns compromissos, esse não existe da mesma maneira, mas temos que repensar seriamente como exercer a nossa atividade daqui para o futuro, porque há muita coisa que pode mudar. É, não é? Sei lá, eu moro no Porto, a sede do LNEG é no Porto, mas estou quase toda a semana em Lisboa, quando não estou fora. Faço frequentemente viagens entre o Porto e Lisboa e o Alentejo, e acho que esse tempo, o gasto de energia e o gasto do tempo tem que ser melhor gerido para o futuro. Portanto, Se posso calhar é dizer uma das coisas que vai mudar, não é? vai mudar. Acho que temos ultrapassado esta situação bastante bem. E pessoalmente, tem sido complicado? Ou... Olha, pessoalmente também não. Tive uma fase inicial em que as minhas netas não vinham cá, mas agora já vêm. Portanto, faz falta. Pela primeira vez ontem saí para jantar na casa da minha filha, com todos os cuidados, o que também foi agradável, foi uma sensação diferente. De resto, o dia passa a correr. Portanto, estamos a trabalhar mais, na realidade, não é? Parece que sim. Parece que sim. Estamos a ser mais eficientes e eficazes. Sabe que nós, por causa da vertente de mobilidade, sobretudo, há uns anos, que defendemos o teletrabalho parcial, pelo menos, como uma das soluções para poupar deslocações, o que poupa tempo e poupa, sobretudo, emissões. E o feedback que tínhamos anteriormente, sobretudo a parte dos decisores, dos empresários, dos chefes e tal, é as pessoas vão para casa e não fazem nenhum. Enquanto que as pessoas que podiam estar em teletrabalho até tinham uma reação mais positiva. Hoje em dia isto mudou completamente esse paradigma. Temos os decisores a dizer está tudo, a produtividade aumentou imenso, está tudo a trabalhar muito mais. E temos as pessoas que estão em casa a trabalhar a dizer eu tenho que ganhar alguma autodisciplina, porque senão eu não faço outra coisa que não seja trabalhar. É verdade. E isto é uma das coisas que eu acho que já não vai voltar atrás, não é? Eu acho que não vai voltar atrás. A única dificuldade que eu tenho sentido neste período é relativamente àquelas pessoas que têm miúdos em idade escolar. Pois. Ou miúdos pequenos. E que estão em casa, não é? E que estão em casa. E, portanto, quer as redes, que muitas vezes não aguentam tanto acesso aos canais digitais, quer o apoio que precisam dos pais, porque não estão na escola, quer o facto de ter crianças em casa o dia inteiro e que chegam a determinada altura com um bocadinho de dificuldade de os manter sossegados. Portanto, essa já se sentem um bocado enjaulados, não é? Isto é muito tempo para eles. Precisam de esticar as pernas e andar um bocado, e portanto, e não é fácil, não é? Eu tenho tido algumas investigadoras, principalmente mulheres, que se queixam disso. Pronto, às vezes também nem todos temos as mesmas condições, em casas muito pequenas, onde há mais que uma pessoa em teletrabalho, não é fácil. Antes, eu também tenho tido queixas, a minha mulher ou o meu marido já não matura, e portanto e já vão pedindo autorização para ir ao LNEG, pronto, para estarem mais sossegados. Mas continuamos, até ao final deste mês temos cerca de 300, com os bolsários, 320 pessoas, todas a trabalhar em casa. E com condições, não é?
o paradigma de formato de trabalho provavelmente vai mesmo mudar, não é? E depois, e agora com o receio também de nos juntarmos nos transportes públicos, vai começar a haver desfazamento de horários e turnos em situações que normalmente não havia, e, portanto, isto, em termos de avanço do trabalho digital, digamos, foi bastante positivo, não é? Esta situação, à força, veio-nos mostrar uma realidade que é possível. Claro. E eu já conhecia esta realidade de outros países, principalmente os nórdicos, que têm já alguma prática de teletrabalho, até nos contratos de trabalho já têm essa medida obrigatória, 1 ou 2 dias, ou mais, não sei, os que eu conheço são 2 dias, e agora vamos proceder dessa maneira, porque há pessoas que se estão a dar bem. É evidente que também depende da forma de trabalhar de cada um, não podemos obrigar a nada, mas vai seguramente, nós tencionamos avançar com um programa de medição da redução de consumo em transportes para perceber em que é que o LNEC está a contribuir para a redução da emissão de CO2. Da pegada, exatamente. Da pegada ecológica, sim. E é uma excelente deixa para passarmos então para 2 diagnósticos que eu lhe quero fazer, ainda falando do presente e passado. Depois já vamos falar do futuro. Já demos aqui um cheirinho de coisas que vão mudar, mas falaremos de outras. Quer em termos de energia, quer em termos de veículos elétricos, as suas 2 áreas preferenciais, queria que me desse uma ideia de como é que estamos em Portugal nos tempos que correm, ou se preferir, há 2 meses atrás. Pronto, antes disso. Começando do início do ano. Relativamente à penetração do veículo elétrico, ainda há muito a fazer, até porque há deficiências ao nível, deficiências eu não diria, vamos usar as palavras com mais cuidado, algumas dificuldades ao nível da rede de carregamento elétrico e também a necessidade de garantir que esse carregamento elétrico é uma eletricidade verde. E, portanto, essa componente é uma componente que muito nos preocupa e que tem que ser medida e que ainda não estava a ser feito de forma sistemática. No entanto, muito evoluiu em Portugal, primeiro porque os veículos elétricos têm reduzido o seu preço, há incentivos por parte do governo, nomeadamente, principalmente em relação aos impostos, e há um bom exemplo por parte do governo. Não sei se recordam, agora não fica tão visível, até porque as nossas atenções estão voltadas para outras notícias. Os nossos governantes viajavam quase todos, sempre que podiam, em veículos elétricos, o que é o governar pela prática. Sim. Portanto, o veículo elétrico estava a arrancar, mas eu diria de forma não muito acelerada. Em simultâneo, já surgiam também algumas iniciativas para avançar com o veículo elétrico, mas movido a hidrogênio, alimentado pelo hidrogênio. Neste momento, eu acho que estes 2 meses introduziram aqui uma reviravolta. Primeiro porque, ao nível do sistema elétrico mundial, se verificou algo impensável, não é? Combustíveis fósseis a preços negativos. Mas houve uma redução brutal do consumo de energia a nível mundial e isso veio demonstrar o enorme potencial que as renováveis têm de penetração do sistema, porque, segundo uma apresentação muito recente, de há poucos dias, da Agência Internacional de Energia, verifica-se que todos os consumos de todas as fontes de energia baixaram no mix energético, não é? O consumo baixou em geral, mas todas baixaram no mix energético, exceto as energias renováveis que tiveram um incremento. E a segurança do abastecimento esteve lá, a flexibilidade esteve lá, as redes aguentaram-se
só com este aumento das energias renováveis. Por outro lado, temos também a iniciativa da Comissão Europeia, que pretende, a partir deste fenómeno que nos atingiu a todos e que necessita de uma recuperação económica sem precedentes, não é? Nós estamos com uma crise económica a entrar ainda. Sim, estamos, mas prevê-se a entrada numa crise económica a níveis de 1928, portanto, e nem não sabemos se ainda mais para trás. E a Comissão Europeia e os países têm discutido e têm se esforçado para garantir que a retoma venha muito à custa do aumento de postos de trabalho e de investimentos em energias renováveis, não como no passado fizemos, em investimento no botão. E isto vai ser mais um mote, mais uma razão para que a mobilidade elétrica surja aí em força. As próprias a indústria automóvel, a indústria do transporte pesado tem que se renovar, tem que modificar a sua forma de estar e, portanto, seguramente isto vai ser um bom impulso para o aumento da penetração dos veículos elétricos. Em simultâneo, não tem algum receio? Diga. Em simultâneo temos o hidrogênio, que surge aqui com muita força. O hidrogênio, que era, curiosamente, é uma área de investigação que o LNEG tem, é das mais antigas, mas que nunca conseguimos fazer prevalecer, porque ela não prevalecia a nível europeu. E de repente surge aqui como um conjunto de oportunidades para o futuro, também motivada por esta situação que vivemos. Verifica-se, por exemplo, que os desenvolvimentos eletrolisadores, que são necessários para a produção de hidrogênio, em particular a produção de hidrogênio verde, portanto alimentado a partir de energias renováveis, podem vir muito a ganhar com o conhecimento do conhecimento tecnológico, o conhecimento científico das baterias elétricas, que entretanto também já sofreram algum escalamento e melhoraram os seus rendimentos e, portanto, estão com um desempenho melhor. E isto cria-se aqui uma situação ganhadora para ambos os lados. Deixa-me colocar-lhe algumas questões em relação a isso. A primeira é, estamos a falar, portanto, de hidrogênio, célula de energia, certo? Não é combustão de hidrogênio, é utilizar o hidrogênio para alimentar motores elétricos. É isto que estamos a falar? Não só, porque o hidrogênio, o escalamento da produção de hidrogênio é esse que vai permitir que o hidrogênio entre no sistema com uma penetração grande. Porquê? Porque o hidrogênio tem várias propriedades. Pode-se armazenar, serve para produzir energia, armazenando resolve os problemas de armazenamento que as baterias ainda não resolvem para o sistema elétrico e, em simultâneo, é um combustível que pode servir para o transporte, nomeadamente para o transporte de longo curso, para o transporte marítimo e para o jet fuel. Portanto, eu penso que o hidrogênio vai entrar em todas as frentes. Para o transporte individual também? Para o transporte individual também, já temos bons exemplos. A Toyota tem o Mirai. Né? Eu andei num veículo de hidrogênio em Tóquio. Pois, eu não andei em Braga por uma razão simples. É porque o sítio mais próximo que eles tinham para o voltar a carregar era em Madrid. E, portanto, esse é o problema. Quando chegou a minha vez, já ninguém podia andar porque eles já estavam... Aliás, o sítio mais próximo que tinham carregar era na Salvador Caetano e para depois então ir para Madrid. Mas deixe-me colocar, então, alguns dos estigmas normalmente associados com o hidrogênio, porque não haverá melhor quem possa combatê-los ou esclarecê-los ou confirmá-los. O primeiro é que a produção de hidrogênio é algo caro e que tem um problema logo a montante, que é o produzir hidrogênio despende mais energia do que depois a energia que fica no hidrogênio para nós
para a utilização. Isto é verdade? Eu não lhe posso dar aqui números de rendimentos. O que eu lhe posso dizer é que nós temos, sim, mas grosso modo, temos uma energia abundante, felizmente, nos países do Sul, que se chama Sol, sim. E que podemos aproveitar para produzir hidrogênio em grande escala. Os valores Qual a vantagem disso? Desculpe. Qual a vantagem disso em relação ao armazenamento direto dessa energia que chega do Sol? Logo como energia elétrica? Armazenamento direto como? O armazenamento direto de energia que chega para o Sol pode ser armazenado em centrais solares concentradas. Portanto, há várias formas de armazenamento, mas que ainda são muito caras. Sim. Pode ser armazenado sob a forma de baterias, sim. Pode ser armazenado utilizando a bombagem sob a forma de água, e sob a forma de hidrogênio. Portanto, okay. Nós temos que ter, porque os eletrões não se armazenam, não é? Enquanto que o hidrogênio circula num pipeline. Portanto, a grande diferença é que o hidrogênio pode ser armazenado, olha, por exemplo, nas cavernas de sal do gás da REN, ou noutras cavernas, porque nós temos potencial geológico para construir essas cavernas para armazenamento, mas pode ser armazenado sob outra forma de locais próprios para armazenamento ou nas próprias condutas. Outro dos estigmas é a instabilidade e o perigo de explosão. O hidrogênio, quando a combustão do hidrogênio produz água. O hidrogênio é mais leve que o ar. Portanto, é mais seguro conduzir um carro a hidrogênio que conduzir um carro a combustão interna, em termos de explosão. Isso está demonstrado. Portanto, o estigma do hidrogênio tem vindo a ser passado, mas não digo que não haja perigo de haver incêndio, como há noutro veículo qualquer que utiliza um fuel que é combustível. Sim. A outra, e essa já é mais em termos económicos e de negócio, e que na realidade eu confesso-lhe que no meu caso o mesmo argumento faz-me eu decidir, olha, eu sou dessa opinião e da contrária, que é, isto são os interesses a quererem manter o status quo, os postos de abastecimento e por aí fora e tal, só passam de combustão de petróleo para combustão de hidrogênio. A parte por um lado, não temos que estar a mandar abaixo infraestruturas já existentes para criar outros e tal, até pode ser uma coisa positiva. Por outro lado, sim, também não posso não ver com muitos bons olhos o beneficiar-se quem tem andado estes anos todos a impedir o desenvolvimento de fontes mais verdes. Em relação a este estigma, o que é que tem a dizer? Pois, eu percebo o que está a dizer. A questão é que havia de facto aqui um negócio a longo prazo em clara perda, não é? Que era o gás, sim. O negócio do gás. E que os operadores de gás veem o hidrogênio, ou estão neste momento a ver o hidrogênio como uma grande oportunidade, é verdade. Mas nós também temos redes de gás no país que todos pagamos. Seriam stranded, chamados, desculpem o jargão em inglês, stranded costs, não é? São investimentos que acabam ali sem nenhuma serventia, se não fossem reutilizados. E havendo esta possibilidade de utilizar essas canalizações, essas condutas de gás para o transporte de hidrogênio, que numa primeira fase será uma mistura, não é? Não vamos ter 100% de hidrogênio nas condutas de gás, e, portanto, porque a tecnologia também está a estudar todas essas condicionantes dos projetos. É um projeto, os projetos ligados ao hidrogênio são projetos extremamente aliciantes, porque vão desde os sensores às condutas, à produção, à utilização da água. Que água é que vamos utilizar para produzir hidrogênio? E, no entanto, nós temos tanta água residual, temos tanta água do mar. É evidente que ainda é caro produzir hidrogênio a partir da água do mar ou purificar água residual para a produção de hidrogênio,
Mas verifica-se, e os economistas que têm estudado estas questões, e nós temos economistas no LNEG a estudá-las, verificam que a tendência para a redução dos custos tecnológicos na cadeia de valor do hidrogênio está a seguir um caminho muito semelhante à tendência de redução de custos dos painéis fotovoltaicos, por exemplo. Sim. E que agora estão, como sabe, têm custos abaixo de produção de energia, abaixo dos combustíveis fósseis. Sim. O problema do fotovoltaico continua a ser a tecnologia que nós temos hoje em dia continua a desaproveitar muita da energia do sol, não é? Ainda vamos nos 20 e poucos % de aproveitamento. Pois, não é? O que já é melhor, o que é obviamente muito melhor do que irmos para continuar a ser. Mas o governo vai lançar, salvo erro, no dia 8 de junho, salvo erro, 7, 8 de junho, por aí, vai lançar um novo leilão para 7 gigawatts de investimento em fotovoltaicos, com uma característica muito interessante. Os candidatos a esses investimentos têm que ter soluções de armazenamento. O que está a conduzir que já vejamos investidores a olhar para a solução hidrogênio. E, portanto, combinar o hidrogênio com o fotovoltaico. Curioso. Muito interessante isso. Não fazia ideia. Entretanto, muito bem. Nós ainda vamos nisto. Não. Isto está a montante da mobilidade e é digamos, a peça fundamental para a mobilidade também, a energia com que nos movemos. Mais do que o veículo em si até, na realidade. Mas vamos tentar resumir um bocadinho, porque já estamos quase no fim do tempo e ainda vamos na primeira questão. Mas pronto, mas não se preocupe, porque é mesmo, isto é interessante certamente. Aliás, aconteceu o mesmo com a professora Maria Helena Braga, em que estivemos a falar da parte das baterias e por aí fora. Das baterias, sim, ela tem um projeto conjunto connosco. Sim. Pronto, duas perguntas relacionadas com isso que eu agora queria fazer. Uma é, por exemplo, o geotérmico, como estão a fazer na Islândia, por exemplo, etc., só com água a diferentes temperaturas em tubagens conseguem gerar imensa energia, sempre com a mesma água a rodar. Para utilizações estáticas, se calhar também é muito interessante. E no caso, eles até estão a aproveitar os geysers locais para aquecimento e por aí fora, portanto é realmente muito interessante. E em relação às baterias, agora, por oposição a essa evolução que está a prever em relação ao hidrogênio, as baterias, tudo indica também que já temos várias tecnologias bastante melhores do que a que está a ser utilizada e isto agora é uma provocação, e que estamos a correr o risco de fazer do lítio o novo petróleo, ou seja, enquanto não se ganhar o último tostão que há a ganhar com o lítio, não evoluímos para coisas melhores. Isto é, temos que ser inteligentes a fazer os projetos e não digam mal do lítio. O lítio vai ser necessário para a primeira fase das baterias. Eu sei que a fazer um papel absolutamente indispensável. O lítio a nível mundial provavelmente não será necessário, quer dizer, nós agora temos de ter cuidado quando olhamos para o futuro, nunca sabemos como é que as coisas evoluem, mas na fase pré-Covid previa-se que o lítio não ia ser suficiente para abastecer todos os veículos elétricos que iriam ser necessários no mundo, e já se estava a pensar noutras formas de baterias. Mas o lítio, a exploração do lítio não é mais, como é que eu ia dizer, prejudicial para o ambiente para a paisagem do que uma pedreira ou uma mina que seja explorada cumprindo todos os regulamentos e com consciência ambiental. O problema está aí, é como se deixa que se faça. O problema é como se deixa que se faz. Pois, o nosso governo está a pensar ao lançar o concurso para o lítio, lançar com regras de controle ambiental, mas não é de mitigação a posteriori. Não é de compensação, é logo ali. De condições desde o início da abertura da exploração, inclusive deixando riqueza, ou não é bem riqueza, deixando melhores condições de vida para as populações locais. Porque os locais onde se poderá potencialmente explorar o lítio são locais de populações envelhecidas, populações que vivem com muitas dificuldades ao nível da construção, por exemplo, pouco conforto, e se obrigarmos a associar aos projetos de exploração de lítio
a projetos de produção de energia renovável que vão beneficiar, inclusive, a exploração da mina e a exploração das comunidades, aproveitando a local, legislação das comunidades energéticas, pode ser uma grande oportunidade. Por outro lado, já há minas, por exemplo, eu agora voltando, e desculpem, eu estou um bocado voltada para o mesmo assunto, há minas na Austrália que já trabalham em que a única energia que utilizam é o hidrogênio. Para as grandes máquinas que entram na mina, para o transporte, portanto, por toda a maquinaria pesada, tudo a ser produzida, a ser alimentada à custa de hidrogênio. Mas quem diz hidrogênio diz eletricidade, que também há, não é? Há muita maquinaria já a funcionar com eletricidade e, portanto, isto pode ser uma oportunidade. Falta informar, falta comunicar melhor com as populações para se explicar, para eles perceberem as mais-valias. Quer dizer, eu não conheço nenhum negócio que não tenha prós e contras, não é? Eu tenho aqui uma casa ao lado da minha que está a ser reabilitada. Eu sofro imenso com a poluição que enquanto está a ser reabilitada, a casa, o pó que entra para a minha casa dentro, o barulho, tanto que nesta fase em que estamos todos em casa às vezes não é muito agradável. Portanto, isto é um exemplo muito pequenino em escala, mas eu não conheço nenhum investimento que não tenha vantagens e desvantagens para o ambiente. O que temos é que saber criar um bom balanço e otimizar todo esse processo de investimento, no caso do lítio, e de encontrar as necessidades das populações. E acha que... deixa-me fazer-lhe uma última pergunta. No passado, eu ia lhe perguntar já, e acha que vamos ter mesmo um Green Deal, mas antes disso queria-lhe fazer uma pergunta, até porque quem me conhece não me desculparia se eu não lhe colocasse esta questão. Qual é que acha que é o impacto de termos tudo isto baseado em entidades privadas e não de serviço público, como a EDP, como a REN, por aí fora? Portanto, isto é a situação que vivemos. Eu sei que estas entidades todas estão a trabalhar para apanhar o compasso futuro. Conheço o que se passa na REN, conheço o que se passa na EDP. Sei que a EDP está muito empenhada também em projetos de hidrogênio. Parte aqui em desvantagem, porque a EDP é fundamentalmente uma elétrica e, portanto, para apanhar o negócio de hidrogênio serão as empresas de gás que estão com mais facilidades, porque conhecem o sistema, todo o sistema. A questão é que está empenhada sobretudo em manter 1.000 milhões de lucro por ano, ou seja, 100 euros por português. Isto sai-nos caríssimo, este formato. Além de que estamos a nossa rede energética nacional na mão de um Estado estrangeiro. O negócio deve ser gerido por quem o sabe fazer, por quem o sabe gerir. E o que a obrigação dos nossos governantes, a obrigação dos nossos governantes é não deixar que haja lucros excessivos, não é? Os lucros devem ser... Como é que isso se consegue? Eu penso que esta situação esta iniciativa do governo português em avançar muito rapidamente para a descarbonização, e repare, já se fala em 2040. Já não é 2050. Já não é 2050, aqui em Portugal. Oxalá consigamos atingir esses objetivos, mas as iniciativas têm sido muitas e estão a ser muitas lançadas pela Secretaria de Estado da Energia e pelo Ministério do Ambiente e da Ação Climática. Tudo isto vai contribuir para a redução dos lucros excessivos, porque o negócio vai ser muito mais diversificado. Não vai haver o incumbente, não é? Vai ser vão surgir muitos projetos distribuídos, quer ao nível do solar, ao nível do hidrogênio, fundamentalmente ao nível da biomassa, e também se fala da biomassa para o hidrogênio, e de complementar os esforços para a redução dos incêndios, limpando as florestas e aproveitando a biomassa para a produção de energia.
e neste momento o hidrogênio está na moda, pensando em soluções para a produção de hidrogênio, porque é mais eficaz do que produzir eletricidade a partir da biomassa, não é? Portanto, a biomassa é mais eficiente para a produção de energia térmica ou o hidrogênio. Portanto, eu penso que esta evolução que vai reduzir esse desequilíbrio que observamos no nosso país. Não deixa de ficar o problema de base, que devia ser um serviço público. No interesse de todos, e não é no interesse de todos, é no interesse de acionistas. São políticas públicas no interesse de todos, que estão a ser preparadas. E confesso-lhe que tenho, portanto, os mesmos que nos colocaram nesta situação são os que agora também têm criado leis para mitigar um bocadinho. Para mitigar esse problema de base, que sim, que era um problema grave. Mas pronto, mas na realidade, e já agora vamos então virar-nos para o futuro. Temos estado, no fundo, já sempre com um pezinho no futuro em tudo isto que temos estado a falar. É verdade. Mas essa nota que deixou, já não estamos a falar em 2050, estamos a falar em 2040, leva-me a duas questões. A primeira é, no princípio disto da pandemia, etc., nós começámos a ver os mesmos políticos, e não estou a falar em Portugal só, agora estou a falar a nível global, que até há muito pouco tempo nem o Green Deal levezinho que temos estavam na disposição de cumprir, a começarem de repente a pôr o Green Deal como a Bíblia e mais, e outras coisas importantes também, porque além da sustentabilidade ambiental é muito importante a sustentabilidade social também, que é muitas vezes esquecida. Pomos só a sustentabilidade financeira e esquecemos que sem pessoas e sem planeta que nos ature, não há negócio que sobreviva. Mas pronto. Agora, neste momento, que já passou um bocado o susto, está um bocadinho a voltar a sensação de que vamos voltar ao business as usual. Ou seja, como dizia um ministro francês há uns dias, eu quando tenho a casa a arder não me preocupa com a quantidade de água que vou desperdiçar para apagar o fogo. E, portanto, não teme que aquele boost inicial que sentimos, e era muito notório, de mudança de discurso e de não, vamos ter melhores regras, melhores políticas, vamos ser mais verdes, mais justos, etc., que agora se vá desvanecendo um bocadinho. Claro que vai desvanecer. Isso é algo que temos discutido aqui muito em casa, porque o confinamento leva à reflexão e é um assunto, aparentemente nós podemos todos partir para um mundo melhor, e sabemos que a humanidade não é assim, não é? Portanto, tendemos a esquecer muito rapidamente as coisas más e voltar aos velhos hábitos. Práticas iniciais. Agora, os passos que estão a ser dados, a economia vai ter que ser retomada, não é? E tem que ser retomada. Repare, por exemplo, aqui no caso português e no caso de Itália e Grécia, Espanha, economias fortemente baseadas no turismo eu acredito que seja mais rápido do que se esperava inicialmente, mas vão ter uma retoma relativamente lenta nesse setor, ou que vai demorar algum tempo. E, portanto, nós temos que diversificar e criar investimento, criar condições de investimento para um mundo melhor, até porque nós não sabemos ao certo a origem disto tudo, algo que se desconfia é que a poluição ajudou a acabar, até porque as pessoas já estão com propensão, já estão por natureza com debilidades devido a essa própria poluição e, portanto, mais facilmente são atacadas por este vírus que surgiu. Ou pelo menos com efeitos piores, não é? Com efeitos piores, pois. E portanto, eu quero ser, não sou otimista incorrigível, mas sou um pouco otimista e quero acreditar que algo vai mudar. Vai mudar. Em particular, esta experiência que as pessoas tiveram de teletrabalho e da redução das deslocações, vamos seguramente mudar. A experiência que tivemos no andarmos todos. Às vezes eu estava numa fase que de repente via-me, eu estou sempre no ar. Portanto, isto é uma força de expressão, mas sempre a viajar de um lado para o outro. Repare, eu fiz reuniões em Paris, fiz reuniões em Bruxelas, fiz reuniões em Barcelona, fiz reuniões nos Estados Unidos,
fiz reuniões, deixa-me cá ver mais sítios, só no Brasil é que não consegui fazer reunião virtual, porque adiaram para o próximo ano. E em Moçambique, né, foi dada para o próximo ano. Reuniões em Angola, houve uma série A pegada gigantesca que poupou, já viu? ajudei muito para a pegada, para a redução da pegada, e eu, na minha pequenina escala, como um passageiro no avião. Sim, mas nós já há algum tempo que, por exemplo, os nossos eventos costumam ser híbridos, ou seja, nós preferimos fazer um evento mais pequeno, local, dedicado às pessoas daquela zona, que são os únicos que convidamos, e os de longe assistem remotamente, assistem via digital. E depois for esse o caso, o formato do evento, vamos fazer um noutro sítio, em que convidamos então os lá, e aqueles que estiveram no primeiro assistem remotamente. Em vez de se fazer um mega evento em que se junta toneladas de gente que fazem centenas ou milhares de quilómetros para se juntarem desnecessariamente. E é que muitas vezes é desnecessariamente. E ainda hoje, agora pegando um bocadinho na APVE, que ainda não falamos da APVE, e preparando o futuro, nós temos que fazer a eletiva, esta próxima Assembleia Geral, e portanto temos que convocar a Assembleia Geral, já tive um Conselho de Administração recente virtual também, vamos ter uma reunião de lançamento dos novos órgãos sociais também virtual, e as próximas Assembleias Gerais têm que ser 2, vão ser virtuais. E porquê? Vamos tentar alterar os estatutos e o regulamento interno para permitir que as reuniões gerais sejam virtuais, à exceção de uma por ano que deve ser presencial. Para as pessoas também sentirem, pronto, a empatia, não é? Mas faz todo o sentido, não devemos substituí-las completamente. Agora, nós já tínhamos como adquirido que é, ok, vou já, e estávamos a ir já para todo lado. Não é? Pois, e muitas vezes não é necessário. Em relação à PVE, deixe-me fazer-lhe uma pergunta antes de depois lhe pedir os seus conselhos finais para melhorarmos a nova normalidade pós-pandemia, que é algo que já falámos e que tem estado agora em stand-by por este confinamento, que é as conversões de veículos a combustão para veículos elétricos. Qual é que acha que pode ser o papel, no fundo, fazendo um enquadramento, temos centenas de milhões de veículos a combustão a circular, continuam a produzir-se, e a consumir, infelizmente, cada vez mais, porque agora com a moda dos SUVs e por aí fora, aumentou-se a pegada, curiosamente, e com o passarmos do gasóleo para gasolina, reduzem-se outras emissões, mas a de carbono aumenta, porque o motor a diesel turbo diesel é mais eficaz, consome menos, mas estes carros todos que estão a circular e carros seminovos, com poucos anos, acha mesmo que o caminho é mandá-los para abate e comprarmos elétricos ou hidrogênio novos, ou a conversão pode ter realmente aqui um grande papel transitório durante alguns anos? Há várias opiniões, não é, relativamente a isto, e eu devo dizer-lhe que professo muito fortemente o facto de termos que pensar também na economia circular. E, portanto, não podemos, pura e simplesmente, abater os equipamentos antigos que temos quando os podemos recuperar. E, portanto, acho que há uma oportunidade que ficou parada, então este período ajudou a ficar parado, que precisa de enquadramento legal, que não tem, precisa de uma percepção também aos setores associados ao setor automóvel de que há uma criação de oportunidades, precisa de uma percepção por parte da sociedade das vantagens de tais transformações, porque muitas vezes as pessoas adquirem um determinado bem sem pensarem realmente qual a sua necessidade e se podem alcançar o mesmo conforto, que é disto que se trata. Estamos a falar como das casas, não é? Nós temos reabilitar versus construir novo. O objetivo é
o conforto das pessoas, a forma como elas vivem dentro das casas e nos veículos, nos automóveis é a mesma coisa. Portanto, eu acho que é um setor que tem oportunidade, que tem oportunidades de vingar no futuro e onde a PVE vai dedicar portanto, vai dedicar o seu tempo, o seu trabalho e o conhecimento das pessoas que nela trabalham para essa evolução. Nós estamos já agora a preparar seminários da APVE e, portanto, esta pode ser um tema para o seminário. Sim, antes de estarmos confinados, nós estávamos a começar um trabalho preparatório conjunto entre a Ecomod e a PVE e não só, porque há muitos, mesmo os próprios fabricantes de automóveis, eu sei de alguns que já estão conscientes disto e já se estão a preparar para isto, não podem admiti-lo agora, porque não podem dizer assim, não, daqui a 3 anos é como com as retomas, você traz cá o seu carro da nossa marca e nós passamos pelo elétrico. Eles não podem dizer isso agora, porque senão nos próximos 3 anos não vendem novos, não é? Eu acho que vai ser um grande mercado transitório, como os híbridos têm sido um mercado transitório, não é o futuro, mas cumpriram o seu papel, por alguma razão. A única marca que não estava minimamente preocupada com as multas das emissões é uma marca que não tinha um único elétrico, que era a Toyota, só tinha híbridos, mas com isso conseguiu reduzir de tal forma a sua pegada, que era a que tinha menos, tirando as só elétricas, claro. Mas sim, e já agora deixe-me dizer-lhe em primeira mão que vai ser convidada para o On Mobility Amadora. Nós vamos fazer agora um novo On Mobility a 18 de junho, sobre, primeiro, a mobilidade pós-pandemia, como será a mobilidade pós-pandemia, e depois, em particular, o papel do veículo elétrico. Gostava muito que assistisse também, e vai ser em formato ainda sobretudo digital, só alguns dos oradores e os moderadores é que vão estar juntos, também já para dar a imagem de que temos que nos começar a mexer um bocado também, mas depois estamos a preparar para 17 de setembro na Amadora uma nova edição, essa já em puramente formato híbrido, muitos participantes online, mas também numa sala grande com os devidos distanciamentos e por aí fora para quem estiver a assistir lá, e já com uma parte de Green Experience, ou seja, já a retomar aquilo que nós gostamos muito de fazer e que é o nosso eixo, que é a sensibilização pela experimentação. E, portanto, vamos ter lá os veículos e as soluções sustentáveis, etc., para as pessoas experimentarem, com todas as regras da Direção-Geral de Saúde, obviamente, e todos os cuidados. Mas aí já vai ser a mobilidade pós-pandemia e o papel das conversões. E aí gostava muito, fica já desde aqui esta rasteira pública, este convite, gostava muito que fosse uma das pessoas a debater connosco esse assunto, como vários outros convidados. Para já, e por hoje, e como já vamos com mais de 17 minutos a mais, para encerrarmos, queria primeiro perguntar-lhe se em relação ao futuro tem algo mais da nova normalidade que nos queira dizer, e para terminar que nos diga, que nos dê alguns conselhos de como cada um de nós pode e deve, o que é que cada um de nós pode e deve fazer para melhorar essa nova normalidade. Olha, nós sozinhos não conseguimos fazer, ou damos um contributo pequeno. O que eu penso que é importante e que as instituições devem fazer é refletir sobre este momento, o que se passou e o que podem mudar. Refletir com os seus colaboradores de que forma é que ir buscar ideias, de que forma é que eles veem, como se sentiam confortáveis a trabalhar. Nós estamos lançamos uma espécie de um inquérito no LNEG. Nós no LNEG digam lá as vossas ideias de como o que é que têm ganho, qual é a experiência que têm ganho desta situação, e explorar as melhores práticas. Eu penso que uma delas vai ser seguramente explorar mais o teletrabalho, com regras, obviamente. Nem todos estarão aptos para trabalhar dessa forma. Portanto, temos que olhar para as pessoas e perceber o que é que elas aprenderam com esta situação, de que forma é que elas veem o futuro, e tentarmos em conjunto construir um futuro melhor, que seguramente vai no caminho de práticas mais amigas do nosso planeta, que tanto precisa, para evitarmos situações futuras
ou pelo menos tentarmos minimizar situações futuras como esta. Prolongar, pelo menos, a capacidade da Terra de nos aturar, não é? Prolongar um pouco, sim. Sim. Então, Já vimos que é possível e é mensurável, portanto, e o que se mede tem muita força. é verdade. Esperemos que isto nos sirva de lição para alguma coisa, não é? Para mudarmos alguma coisa para melhor. Sim, pelo menos alguns de nós que têm essa consciência, temos a obrigação de dar essa colaboração. Eu até costumo dizer que temos a obrigação de ser chatos, ou seja, de andar a tentar convencer os outros também, não é? Pois, sim. Mas acho que aqui não é preciso convencer. As pessoas convenceram-se com este período e vamos ter melhores práticas no futuro. E eu acho que o próprio governo verificou isso e haverá novas regras de trabalho e novas regras de mobilidade, seguramente. Novas regras de vida. De vida. Muito obrigado, professora. É sempre um prazer de conversar consigo. Tínhamos aqui matéria para mais muitas meias horas. Quando começo a falar, não me calo. Não, é sempre um prazer ouvi-la e essa sua paixão pelo hidrogênio, então, que ajuda também a quebrar os estigmas, poderá não ser a solução número 1, mas poderá ser, sem sombra de dúvidas, uma solução. Uma solução no mix sinergético, sim. Exatamente. Pronto, ficam estas notas. Muito obrigado. Vemo-nos em breve noutros eventos ligados à energia e à mobilidade. Muito obrigada, até à próxima e parabéns pelo seu programa. Muito obrigado. Quanto a si, já sabe, cá estamos de segunda à quinta, enquanto isto fizer algum sentido, sempre às 11 da manhã, nas páginas de Facebook do E-Conversas, da Ecomundo Portugal, da TV Amadora, do YouTube da TV Amadora, em tvamadora.com e ainda no Instagram, para sermos moderninhos, do E-Conversas. Fique saudável e aproveite também para repensar. Até sempre. Até já.